Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí estudar um pouco os diagramas de fase para poder entender alguns fenômenos que envolvem basicamente mudança de fase, tá bom? Vamos lá. Para começo de conversa, quem nunca passou por isso, tire a primeira pedra, né? Você esquece uma garrafa de cerveja dentro do congelador, tá? Tem aquela que estoura de uma vez, né? Esse fenômeno você pode explicar pela variação de volume da água quando a temperatura cai entre 4 e 0 graus, tudo bem, mas às vezes a sua garrafa ainda tá geladinha, beleza, você vê que tá uma beleza, aí você abre a cerveja, na hora que toca nela, tudo congela de repente. Inclusive, é bonito de ver, tá? É um fenômeno bonito, ok? Então, poxa, você tá com uma determinada temperatura, a cerveja tá na fase líquida aqui, e uma pequena mudança faz com que ela passe para a fase sólida, legal? Eu ia falar estado, né? Tem que tomar cuidado porque apesar de algumas literaturas aceitarem a palavra estado sólido, líquido e gasoso, tá ok? Modernamente nós falamos fase, beleza? Um outro fenômeno interessante, tá ok? Você pega um bloco de gelo, apoia, tá, coloca um pezinho desse de um lado com um fio de metal, um pezinho do outro, e esse fio vai atravessando o gelo, tá ok? Até ficar por dentro do gelo. Esse fenômeno se chama regelo, tá ok? Poxa, se o gelo continua lá a mesma temperatura, como é que pode o fio atravessar ele? Bem, devido à pressão que você está fazendo aqui no fio, tá? O gelo abaixo derrete, só que a temperatura continua baixa, então quando o fio passa, ele volta a congelar. Isso dito, fica muito claro nesses dois fenômenos que a gente pensa em mudança de fase muito em função da temperatura, ok? Mas os dois fenômenos mostram também que a mudança de pressão também pode fazer com que você mude de fase. Bem, imagina, para a gente entender como é que isso funciona, tá? Desenha um copo aqui com água, por exemplo, tá ok? Você tem a pressão atmosférica aqui. A pressão atmosférica garante que a água não vai sair evaporando toda de repente. Se por acaso você pegasse esse copo de água e levasse, sei lá, conseguisse teletransportar estilo Jornada nas Estrelas para um local de vácuo, a água toda ia ferver de repente. Esse, inclusive, é um dos problemas caso você saia de sua nave espacial sem a devida proteção, tá ok? O líquido do teu corpo pode ferver de repente. Tá? Porque a pressão é que ajuda a manter o líquido aí sem que ele saia fervendo. Então, se você tem uma pressão menor, o líquido vai ferver a temperaturas mais baixas. O contrário acontece com uma panela de pressão. Você coloca teu líquido lá dentro, você aumenta a temperatura, com aumento da temperatura aumenta a pressão aqui dentro vai garantir que sua fervura não vai acontecer aos 100 graus, vai acontecer, sei lá, por exemplo, a 150 graus Celsius. Legal? Aí você consegue cozinhar o seu feijão mais rápido. Beleza? Então, muito claro que seja de que não somente a temperatura, mas também a pressão envolvem as mudanças de fase, a gente passa a ter essa visão aqui, tá ok? Então, botei aqui o exemplo do gás carbônico e o exemplo da própria água, tá ok? Vamos ficar com... Deixa eu pegar uma caneta de uma cor diferente aqui para... Eu vou realçando e vou apagando porque o quadro já está razoavelmente poluído, é muita informação num lugar só. Então o que eu for escrever aqui para realçar a gente vai apagando depois, beleza? Então vamos aqui no gás carbônico, legal? Ó, o que acontece, para começo de conversa, é que você tem uma temperatura e uma pressão, tá?
que estabelecem um ponto tríplice de equilíbrio. A quantidade de vapor que se transforma em líquido, de líquido se transforma em vapor, de líquido se transforma em sólido, sólido se transforma em líquido, é equilibrado. Então, o que você tem é uma estabilidade nesse ponto tríplice entre as fases sólido, líquido e gasoso em forma de vapor, beleza? No caso específico do dióxido de carbono, do gás carbônico, é a temperatura de menos 56,6 graus Celsius e a pressão de 5 atmosferas, beleza? Bem, 1,573. Outro detalhe que eu tenho que dizer aqui, que esse gráfico está fora de escala. Se eu fizesse ele em escala, ele não ia caber aqui no nosso quadro. Então está fora de escala, beleza? Então, o que acontece? Se você tem, por exemplo, alguma atmosfera, tá legal? E a temperatura, por exemplo, de 10 Celsius, vai fazer com que o seu gás carbônico esteja em forma de vapor. Claro isso? Se por um acaso tiver a mesma temperatura, 10 Celsius, mas a pressão de, por exemplo, 60 atmosferas, vai estar na fase líquida e assim por diante. Ficou claro isso? Então, o que significam essas linhas vermelhas aqui, ó? Enxergaram elas? Essas linhas vermelhas estabelecem mudança de fase. Então, por exemplo, você pode mudar de fase se você está nesse estado aqui e aumenta a temperatura. Tá legal? Você pode estar nessa fase aqui e aumentar a pressão e mudar de fase também. Beleza? Então você pode consolidar gás carbônico pressionando ele do vapor para o sólido. Bem, por falar nisso, a mudança de sólido para vapor, sublimação, de sólido para líquido, fusão, e de líquido para vapor, vaporização, tá ok? As mudanças de fase aí ou seja, você está passando de uma fase para outra, isso já foi discutido, beleza? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, é que você tem um ponto crítico, a partir do qual não importa a pressão que você coloque, o teu material, no caso aqui o gás carbônico, vai passar para o estado gasoso, tá? Aí você me pergunta, qual a diferença de vapor para gás? Vapor, você consegue estar no estado gasoso abaixo dessa temperatura crítica. Ou seja, ironia nas ironias, eu tive que interromper o vídeo porque estava passando aqui um carro de som e eu acho que era vendendo gás liquefeito de petróleo, né, que tem tudo a ver com a aula. Bem, vamos seguir aí. Então, qual é a diferença de vapor e gás? Você tem uma temperatura que é uma característica da substância. Se essa substância está abaixo dessa temperatura e está na fase gasosa, ele é vapor. Passou dessa temperatura crítica, a gente passa a chamar de gás. Beleza? Então, eu acho que eu falei tudo aqui que eu poderia dizer de mais importante. Acredito que sim. Agora, eu quero ressaltar só uma diferença que tem desse gráfico aqui para esse gráfico aqui, que é o seguinte. Observa que a linha vermelha que está entre o líquido e o sólido aqui, ela tem essa inclinação jogada para cá, beleza? Enquanto que na água a inclinação, primeiro que ela quase não inclina, né? É uma coisa bem sutil. E segundo, que ela deriva um pouquinho aqui para a esquerda, legal? Ou seja, por que isso acontece? Acontece porque a água, quando diminui de temperatura, ela vai aumentar de volume, principalmente aquela questão da montagem das pontes de hidrogênio, tá ok? Então o gelo ele tem uma estrutura cristalina, forma aquelas bolhas bem visíveis, então
Normalmente, quando você tem algo cuja temperatura diminui, o volume vai diminuir. Com água, ao contrário, o volume aumenta. Então, essa curva daqui é característica do que acontece na água ou qualquer outra substância que venha a ocorrer esse detalhe, beleza? Então, pessoal, tá dito aí, tá ok? Deixa eu abrir um espaço em branco, porque eu quero aproveitar o fato desse vídeo ser curto, porque eu quero passar também uma visão para vocês de uma discussão que eu estou tendo com alguns amigos, que é o seguinte: por que tem tanta fake news por aí? A gente tem fake news porque, na minha opinião, tá bom? Eu não fiz nenhuma pesquisa sociológica ou filosófica ou científica para dizer o que eu vou dizer agora. É uma visão plenamente pessoal. No momento em que falta a informação científica, você abre espaço para as pessoas terem opiniões sem base nenhuma. Tá legal? Então, você vai ver aí pessoas dizendo que a Terra tem 6.000 anos, legal? Que não acreditam em datação de carbono, que não... que a Terra é plana, tá legal? Então, na minha visão, falta formação científica. E o que eu chamo de formação científica, tá? Eu quero distanciar o que é formação científica de formação dogmática. Legal? Se por um acaso você tem um fato e você quer explicar esse fato, você vai testar isso aqui de diversas formas diferentes, você vai abordar esse fato com experimentos, que você seja capaz de repetir esses experimentos e a partir daí você forma uma teoria. Legal? E essa teoria, ela pode ser aceita ou não pelo mundo científico, pelas pessoas que estão estudando aí junto contigo, e pode chegar à conclusão de que essa teoria, ela faz com que você tenha uma previsibilidade do que pode acontecer em situações semelhantes. Então a teoria, ela se mantém devido à sua capacidade de responder de uma maneira razoável à realidade. O fato é que novos testes podem fazer com que algumas fissuras, alguns arranhões, digamos assim, aconteçam nessa teoria. Pode acontecer de você fazer pequenos ajustes e manter a teoria, ou de você chegar à conclusão de que essa teoria não serve mais e você forma uma nova teoria vigente, tá ok? Então, como diria Sócrates, não aquele cara que batia de calcanhar, mas assim, o filósofo grego, você tem uma formação científica no momento em que você é capaz de dizer que aquilo que você tem como verdade é mutável, que pode ser testado, e se por um acaso aquilo que você tem como verdade não se sustenta para os testes, essa visão tem que ser revista. Legal? Já a visão dogmática, você tem uma série de pontos pelos quais você não pode discutir por uma questão espiritual, por uma questão divina, por uma questão pessoal. Você acredita naquilo e ponto. Então o que é dogmático não se discute, gente. Se por um acaso você tem uma visão dogmática qualquer, é questão de a gente respeitar as visões dogmáticas, porque eu tenho as minhas, você tem as suas e a vida segue. Tá ok? Então, o que eu tenho percebido é que como falta a informação, por exemplo, teve uma fake news recente aí sobre uma chuva catastrófica que o mundo ia acabar, tudo mais, não sei o que lá, foi bem, não choveu. A visão científica que o pessoal da meteorologia tem é que você tem uma possibilidade de uma chuva que pode ter uma milimetragem qualquer atingindo uma região. Só que como existem muitos fatores envolvidos, essa chuva pode vir, pode não vir, pode ser desviada e tudo mais, e você avisa as pessoas para se preparar para uma possível chuva. Ok? No momento em que alguém faz um vídeo alarmante e passa, as pessoas vão repassar o que vai formar o fake. A pessoa acredita naquilo, então o mundo ia acabar, se eu não me engano, em 2014, e por aí vai.
Então, o que eu convido vocês é um exercício de reflexão, primeiro, de não sair repassando aí tudo que vocês veem na rede, tá ok? E de olhar as coisas com uma visão crítica. Lógico que quanto mais conhecimento você tem sobre o assunto, maior é a sua capacidade de criticar. Não adianta também você fazer críticas vazias sem saber do que está falando, que é outra coisa também que dá uma discussão longa. Pessoal, é isso. Desculpa aí a filosofada, né? Porque o canal ele propõe aulas de física e matemática. Como eu falei assim, rasteiramente, método científico é mais do que isso, tá? É apenas uma visão para vocês começarem a refletir. Eu achei pertinente discutir em algum momento e como essa aula foi curta, cabia aqui. Então é isso, pessoal. Aquele abraço.